Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: Deus não vai te dar mais do que você aguenta? É uma frase comum que até já virou um mantra nas igrejas, não é? Mas o que será que a Bíblia realmente quer nos ensinar sobre isso? Será que essa expressão tem base nas Escrituras ou é mais uma das muitas distorções que estamos acostumados a ouvir no meio cristão? Quando nos deparamos com momentos de dor, sofrimento e luta, a tentação de acreditar que Deus nos envia apenas o que podemos suportar é grande. Nos faz sentir que de alguma forma estamos sendo protegidos, que há um limite para o sofrimento que podemos carregar. Mas será que é isso que a palavra nos ensina? Será que de fato é isso que Deus tem para nós? Em 1 Coríntios 10:13, Paulo nos dá uma promessa muito poderosa: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele também lhes proporcionará um escape, para que a possam suportar. Esse versículo tem sido muitas vezes mal interpretado. Ao invés de usarmos ele como um lembrete de que Deus nos dá a força para resistir à tentação e encontrar o escape, acabamos distorcendo a mensagem, achando que ele nos limita ao ponto de só permitir o que já sabemos enfrentar. Mas a verdadeira questão aqui é: será que estamos mais focados nas nossas próprias limitações do que no poder de Deus para agir através delas? O problema começa quando olhamos para o versículo e achamos que ele significa que nunca enfrentaremos algo além do que conseguimos. O verdadeiro ensinamento, na realidade, vai muito além disso. Neste vídeo, vamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre a tentação, as provações e o sofrimento. Vamos confrontar esse erro que tem sido propagado nas igrejas e trazer à tona o ensino verdadeiro de Deus sobre nossas dificuldades. Você está pronto para descobrir a verdadeira mensagem que Paulo estava nos transmitindo? Quando lemos 1 Coríntios 10:13, a tendência é focarmos no não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Porém, se formos honestos conosco, muitas vezes esse versículo parece simplificar demais a dor e os desafios que enfrentamos. Parece prometer que o sofrimento tem um limite, algo que podemos controlar, e que Deus é só um facilitador da nossa capacidade de suportar. Mas a real mensagem de Paulo é muito mais profunda. Em primeiro lugar, precisamos entender o contexto em que Paulo escreveu essa carta. A igreja de Corinto estava enfrentando sérias dificuldades, desde divisões internas até tentações externas, como a idolatria e a imoralidade sexual. Paulo sabia que os cristãos de Corinto estavam sendo constantemente pressionados pela cultura pagã ao redor, e que a tentação de se conformar a essas práticas era imensa. Nesse cenário, ele usa 1 Coríntios 10:13 para ensinar sobre a fidelidade de Deus diante das tentações. Porém, o versículo não está dizendo que Deus nos livrará de todas as dificuldades ou que o sofrimento será leve. Paulo não está nos dizendo que vamos ter apenas desafios dentro da nossa capacidade. O que ele afirma, na verdade, é que quando enfrentamos a tentação, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos oferece um escape, uma forma de resistir e sair da situação, o que significa que o foco não está na nossa capacidade de suportar, mas na soberania de Deus que sempre proporciona um caminho de saída. O erro que cometemos ao interpretar esse versículo de maneira rasa é achar que Deus vai dar provas pequenas ou que Ele apenas testará a nossa força pessoal. Ele permite que enfrentemos tentações para que através delas possamos ver Sua graça em ação, não a nossa própria resistência. A verdadeira vitória não vem de suportar o peso, mas de ver o escape que Deus oferece, seja a força para resistir, seja a sabedoria para evitar a tentação. Quando Paulo fala que não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, ele nos lembra que as tentações que enfrentamos são reais e naturais. Todos nós passamos por momentos de pressão, dúvida e desespero. No entanto, ele destaca que Deus é fiel, ou seja, ele não nos abandona. A fidelidade de Deus é a garantia de que Ele sempre estará presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Não é sobre quanto você consegue carregar, mas sobre como Deus age em sua fraqueza. Portanto, o contexto de 1 Coríntios 10:13 nos chama para uma reflexão mais profunda. Será que estamos olhando para Deus como o provedor do escape, ou estamos apenas esperando que Ele não nos dê mais do que podemos aguentar? O verdadeiro ensinamento de Paulo é sobre nossa dependência de Deus em meio à tentação,
não sobre nossa capacidade de suportar as dificuldades por conta própria. Uma das maiores confusões que fazemos ao falar sobre tentação e sofrimento é misturar provações com consequências. Muitos cristãos acreditam que tudo o que enfrentam é uma prova enviada por Deus, quando na realidade algumas situações podem ser as consequências de escolhas erradas ou pecados não resolvidos. Vamos aprofundar isso, porque entender essa distinção é crucial para compreendermos o verdadeiro ensino de 1 Coríntios 10:13. As provações, como sabemos, são permitidas por Deus com um propósito divino. Elas não são enviadas para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aproximar dele. Tiago 1:2-3 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Esse versículo nos ensina que as provações são oportunidades para o crescimento espiritual. Elas podem ser difíceis, mas têm a finalidade de refinar nossa fé. Agora, as consequências são diferentes. Elas não são enviadas por Deus como uma prova, mas são, na verdade, os resultados naturais de nossas próprias ações. Por exemplo, se alguém mente, eventualmente as mentiras virão à tona e trarão consequências negativas. Se alguém se afasta da verdade de Deus e escolhe viver no pecado, as consequências desse pecado serão inevitáveis. A Bíblia é clara ao nos mostrar que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, e isso não é uma prova que Deus nos dá, mas o resultado natural do nosso afastamento dele. Muitas vezes, confundimos essas duas coisas. Achamos que estamos sendo provados por Deus quando na realidade estamos enfrentando as consequências de nossas escolhas. Isso pode gerar frustração e dúvida na fé, porque a ideia de que Deus nos está provando pode ser reconfortante. Mas quando você se dá conta de que está lidando com as consequências do pecado, a sensação de desamparo pode ser ainda mais difícil de suportar. Além disso, quando confundimos provações com consequências, corremos o risco de não aprender a lição que Deus quer nos ensinar. Em uma provação, Ele deseja que confiemos em sua fidelidade e em sua capacidade de nos dar o escape que precisamos. Mas quando lidamos com consequências, o que Deus deseja é que reconheçamos o erro, nos arrependamos e voltemos para Ele, buscando sua misericórdia e restauração. O que é essencial perceber é que Deus sempre usa as duas situações, provações e consequências, para nos trazer para mais perto dele, mas a abordagem é diferente. Se estivermos em uma provação, Ele promete a força e a orientação para superá-la. Se estivermos enfrentando as consequências do pecado, Ele nos chama ao arrependimento e à restauração. É importante também refletir sobre como reagimos quando estamos enfrentando dificuldades. Quando as provações vêm, devemos ver neles uma oportunidade de amadurecimento, mas quando lidamos com as consequências, precisamos reconhecer onde erramos e buscar a mudança, sem cair na armadilha de culpar a Deus por aquilo que é o reflexo de nossas escolhas. Em 1 João 1:9, vemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso nos lembra que Deus sempre nos oferece perdão e restauração. A chave é entender o que estamos enfrentando e, a partir daí, buscar a resposta de Deus de acordo com a situação, seja para nos fortalecer nas provações ou para nos ensinar nas consequências. Quando pensamos em Deus, não vai te dar mais do que você aguenta, é fácil cairmos na armadilha de acreditar que somos, de certa forma, invencíveis ou imbatíveis. Essa mentalidade de super-humano pode surgir quando tentamos, de maneira quase subconsciente, minimizar a dificuldade das provações que enfrentamos. O problema disso é que ela cria um conceito errado sobre a nossa própria fé e confiança em Deus. O erro fundamental aqui é achar que temos a capacidade de suportar qualquer coisa por conta própria, como se nossa fé fosse medida pela nossa resistência e não pela nossa dependência de Deus. Essa mentalidade de super-humano pode distorcer completamente o que a Bíblia realmente nos ensina sobre o sofrimento. A Bíblia nunca promete que seremos capazes de suportar tudo sozinhos. O versículo de 1 Coríntios 10:13 não diz que somos capazes de suportar, mas sim que Deus nos dará o escape. Ou seja, nossa força não está em nós mesmos, mas em Deus que age através de nossa fraqueza.
Quando acreditamos que a vitória está em nossa capacidade de aguentar o peso das dificuldades, estamos ignorando o poder de Deus para agir e transformar nossa situação. Esse engano começa a afetar nossa fé de maneira muito sutil. A primeira coisa que acontece é que passamos a depender cada vez mais de nossas próprias forças e recursos, em vez de buscar a ajuda divina. E é aí que a fé começa a se esgotar. Se acreditamos que devemos carregar todo o fardo sozinhos, inevitavelmente nos sentiremos sobrecarregados e desanimados. É a famosa ideia de não posso fraquejar, não posso mostrar que sou fraco. Essa pressão leva muitos cristãos a esconderem suas dificuldades, suas fraquezas e suas lutas espirituais. A mentalidade de super-humano se alimenta do medo do fracasso e da vergonha de admitir que precisamos da ajuda de Deus e dos outros. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos dá um ensinamento crucial sobre nossa fraqueza, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo não estava tentando ser um super-humano. Ele sabia que suas fraquezas eram o ponto de entrada para o poder de Deus. A verdadeira força cristã não vem de uma confiança em si mesmo, mas em uma confiança completa em Deus e em sua capacidade de agir quando reconhecemos nossa limitação. Quando aplicamos a ideia errada de Deus não vai te dar mais do que você aguenta a nossa vida, estamos essencialmente dizendo, eu posso fazer isso sem ajuda. E é aqui que nossa fé começa a falhar. O versículo de 1 Coríntios 10:13 não está afirmando que podemos suportar tudo por nossa conta, mas que Deus nos proporcionará sempre uma saída para enfrentar as tentações e dificuldades que surgem. Ele promete ser o nosso refúgio e força, Salmo 46:1, e não uma fonte para nos tornarmos autossuficientes e independentes. É importante entender que a vida cristã não é uma vida de super-heróis, mas de humildes servos que reconhecem que sem Deus não podemos fazer nada. Jesus em João 15:5 nos lembra: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A verdadeira força não é nossa, mas de Cristo em nós. Precisamos abandonar essa mentalidade de que devemos ser capazes de aguentar tudo sozinhos e, em vez disso, reconhecer que em nossa fraqueza, Deus se revela mais claramente e é dele que vem nossa verdadeira força. Quando aceitamos que não somos super-humanos, mas dependemos de Deus para tudo, a nossa fé é transformada. Não precisamos mais carregar o peso sozinho, mas podemos confiar no poder de Deus para nos sustentar, nos capacitar e nos dar o escape que prometeu. Esse é o verdadeiro ensinamento que 1 Coríntios 10:13 nos oferece. Quando falamos sobre sofrimento, tentação e fé, muitos cristãos tendem a projetar a sua própria visão de mundo sobre Deus. Isso é uma armadilha perigosa, porque acabamos tentando enxergar Deus através das lentes da nossa experiência humana limitada. O risco é grande, pois ao fazer isso, criamos um Deus que age de acordo com o que achamos que seria justo ou razoável, ao invés de reconhecer a soberania de Deus, que vai além da nossa compreensão. A tentação de humanizar Deus é uma das distorções mais sutis que vemos nas igrejas de hoje. Muitas vezes, com base nas nossas próprias limitações, criamos uma versão de Deus que se encaixa em nossa visão limitada da vida. Por exemplo, se não conseguimos aguentar uma dificuldade ou não conseguimos ver uma solução rápida para um problema, é fácil achar que Deus também está limitado como nós. Pensamos que Ele, assim como nós, só pode dar o que somos capazes de suportar, e isso não é verdade. Deus não é limitado pelas nossas capacidades ou pelas nossas expectativas. Ele age conforme sua perfeita vontade, que vai muito além do que conseguimos imaginar ou entender. Em Isaías 55:8-9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse versículo nos lembra de que a visão que temos de Deus, suas ações e seus planos, são infinitamente maiores e mais profundos do que a nossa compreensão limitada. Quando começamos a interpretar Deus de forma humanizada, corremos o risco de limitar sua ação em nossa vida. Por exemplo,
achamos que Deus jamais permitiria que passássemos por algo que nos machucasse profundamente, ou que Ele sempre interviria rapidamente em nossa aflição. A Bíblia, no entanto, não promete uma vida sem dor, sem perdas ou sem desafios. O que ela promete é que Deus estará conosco em meio a essas situações, nos fortalecendo e nos guiando em todo o processo. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo nos ensina: pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Ao humanizarmos Deus, acabamos perdendo o foco no seu poder soberano e na sua presença constante em nossas vidas. Queremos um Deus que funcione como uma espécie de faz-tudo pronto para resolver os nossos problemas de acordo com nossa agenda, mas esse não é o Deus da Bíblia. O verdadeiro Deus age de maneira perfeita, mas muitas vezes, sua ação é incompreensível para nós. Ele pode permitir que enfrentemos dificuldades para nos ensinar algo ou para nos moldar conforme sua vontade, e isso não diminui sua bondade ou sua presença. Essa humanização de Deus também afeta a nossa fé. Quando não entendemos o verdadeiro caráter de Deus, começamos a duvidar de sua bondade em momentos de dificuldades. Se acreditamos que Ele só pode permitir o que conseguimos suportar, ficamos desiludidos quando enfrentamos algo além das nossas forças. Isso gera uma crise de fé, porque a nossa visão de Deus está centrada em nós mesmos e não no poder e na sabedoria infinitos de Deus. O Senhor nos chama a confiar em sua soberania, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. A fé verdadeira não depende de nossa compreensão das situações, mas da confiança plena em quem Ele é. No Salmo 46:1, lemos: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia. Isso significa que em qualquer momento de dificuldade, podemos confiar que Ele é a nossa ajuda, mesmo que a solução não seja imediata ou clara. Ao invés de buscar humanizar Deus e fazer com que Ele se encaixe nos nossos limites, precisamos abraçar a visão bíblica de que Ele é o Criador de todas as coisas, soberano e eterno. A nossa fé cresce quando aprendemos a depender não da nossa capacidade de suportar, mas da capacidade de Deus de nos sustentar, nos fortalecer e nos guiar, independentemente das circunstâncias. A doutrina do sofrimento é uma das mais desafiadoras na vida cristã. A ideia de que Deus permite que seu povo sofra, ou que ele de alguma forma se utiliza do sofrimento para seus propósitos, é algo que muitas vezes parece contradizer nossa visão de um Deus bom e amoroso. Mas quando olhamos mais de perto para a Bíblia, vemos que o sofrimento, longe de ser um erro ou algo que devemos evitar a todo custo, é uma parte integral do processo de transformação e conformidade à imagem de Cristo. Em Romanos 8,17, Paulo nos lembra que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A conexão entre o sofrimento e a glória é uma verdade central na fé cristã. Cristo, o Filho de Deus, não esteve isento de sofrimento. Ele sofreu em seu ministério e de forma suprema na cruz. O sofrimento, portanto, não é um sinal de que algo está errado com nossa fé, mas um reflexo de nossa união com Cristo. A doutrina do sofrimento nos ensina que Deus não é indiferente às nossas dores. Ele não nos observa de longe, sem se importar. Em Hebreus 4,15, somos lembrados de que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Jesus compartilhou da nossa humanidade, e ao fazer isso, ele experimentou o sofrimento em sua própria vida. Isso significa que Deus se importa profundamente com nossas aflições, mas sua resposta ao sofrimento não é necessariamente livrar-nos dele imediatamente. Em vez disso, ele usa o sofrimento como um meio de nos purificar, nos ensinar a depender dele e nos moldar à imagem de seu Filho. Em 2 Coríntios 1, 5, 6, Paulo escreve: porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês; se somos consolados, é para a consolação de vocês, que os capacita a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós estamos sofrendo. Aqui vemos como Deus usa o sofrimento não apenas para nos moldar, mas também para que possamos mais tarde ajudar outros que estão passando por dificuldades semelhantes. O sofrimento cristão nunca é em vão.
Ele é sempre parte de um plano maior que envolve tanto o nosso crescimento quanto o crescimento dos outros. Isso nos leva a um ponto importante: Deus usa o sofrimento para revelar sua natureza. Quando passamos por dificuldades, somos desafiados a ver Deus de uma maneira mais profunda. O sofrimento nos ensina a confiar mais plenamente em sua fidelidade, mesmo quando a situação não melhora imediatamente. Ele nos mostra que sua graça é suficiente, como disse Paulo em 2 Coríntios 12:9, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao reconhecer nossa fraqueza, podemos experimentar o poder de Deus de maneira mais intensa e verdadeira. O sofrimento também nos ensina sobre a esperança. A esperança cristã não é uma esperança superficial, baseada na ideia de que tudo vai melhorar agora. Ela é baseada na certeza de que, embora o sofrimento seja uma realidade presente, ele não tem a última palavra. Em Romanos 8,18, Paulo afirma: eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento tem um fim, e esse fim é a glória eterna com Cristo. A verdadeira esperança cristã é uma esperança que olha para o futuro, para a vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte. Por fim, a doutrina do sofrimento nos ensina a abraçar a realidade de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele está usando cada dificuldade para nos conformar à imagem de Cristo e nos preparar para a eternidade com Ele. O sofrimento nos desafia, mas também nos aproxima de Deus. Ele nos ensina a verdadeira natureza de Deus, que é fiel, compassivo e soberano sobre todas as coisas. Portanto, a maneira como lidamos com o sofrimento reflete não apenas nossa fé, mas também nosso entendimento da natureza de Deus. Ele não é um Deus que nos abandona em nossas dores, mas um Deus que se compadece de nossas fraquezas e usa até o sofrimento para nos transformar à sua imagem. O sofrimento, quando visto à luz da Bíblia, torna-se uma oportunidade de experimentar mais profundamente a presença de Deus e sua obra redentora em nossas vidas. A questão do sofrimento é uma das mais difíceis de se entender na vida cristã. Como pode um Deus bom e amoroso permitir que seus filhos passem por tanta dor? Porque Ele, que tem todo o poder, não intervém imediatamente para nos livrar do sofrimento? Essas perguntas são naturais e surgem em momentos de angústia, mas a verdade que encontramos nas Escrituras é profunda e muitas vezes desafiadora. Deus permite que soframos, não porque Ele não nos ama, mas porque muitas vezes o sofrimento é um meio através do qual Ele cumpre seus propósitos divinos em nossas vidas. Em 1 Pedro 1, 6, 7, Pedro nos lembra: nisso exultais, embora agora por um pouco de tempo, seja necessário que vocês passem por aflições de várias provações, para que a genuína fé de vocês, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, seja para louvor, honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento, nesse contexto, é comparado a um processo de purificação como o refinamento do ouro. As dificuldades da vida cristã não são apenas algo que devemos suportar, mas uma ferramenta usada por Deus para testar e purificar nossa fé, tornando-a mais forte e mais preciosa aos seus olhos. No entanto, muitas vezes nos perguntamos por que Deus não apenas nos fortalece para suportar a dor, mas nos livra dela. A resposta pode ser encontrada em textos como Romanos 8:28, que nos lembra que sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O sofrimento não é algo que Deus causa de maneira desnecessária ou arbitrária, mas Ele usa as dificuldades para moldar nosso caráter, aprofundar nossa confiança dele e nos preparar para algo maior. O propósito de Deus vai além da nossa compreensão imediata, e é importante lembrar que o seu plano para nossas vidas não se limita às nossas necessidades temporais, mas abrange a eternidade. Outro ponto crucial é que o sofrimento nos ensina a dependência total de Deus. Quando tudo vai bem, é fácil cair na tentação de achar que podemos controlar nossa vida, que somos autossuficientes. Mas é no sofrimento que somos forçados a olhar para Deus, reconhecer nossa vulnerabilidade e confiar completamente em sua providência. Em 2 Coríntios 1, 9 e 10, Paulo fala sobre um momento de extrema dificuldade que ele enfrentou, dizendo:
na verdade em nós mesmos já sentíamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão grande morte e nos livrará ainda. Nele temos posto a nossa esperança de que nos livrará ainda. Esse versículo revela que muitas vezes Deus permite que cheguemos ao limite de nossas forças para que possamos aprender a confiar nele de forma mais profunda e genuína. É importante perceber também que, ao permitir o sofrimento, Deus não está sendo indiferente à nossa dor, pelo contrário, Ele está profundamente envolvido em nosso sofrimento. Em Hebreus 4,15, lemos: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós em tudo foi tentado mas sem pecado. Jesus, o Filho de Deus, compartilhou de nossa humanidade, e através de seu sofrimento, ele se torna o nosso modelo de fé e resistência. Deus não apenas permite o sofrimento, mas ele mesmo o experimentou, oferecendo-nos um exemplo perfeito de como confiar no Pai, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Por fim, Deus usa o sofrimento como um meio de nos conformar à imagem de Cristo. Em Romanos 8:29, Paulo nos diz que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O objetivo final de Deus para nossas vidas não é apenas nos fazer felizes ou nos proteger do sofrimento, mas nos transformar à semelhança de Cristo. O sofrimento é uma ferramenta que Deus usa para nos moldar, quebrar nosso ego e nos ensinar a viver de acordo com sua vontade. Somente através do sofrimento, em muitos casos, podemos entender verdadeiramente a compaixão de Cristo, sua humildade e sua obediência ao Pai. Portanto, Deus permite que soframos não por maldade ou por uma falta de amor, mas porque Ele tem um propósito divino além das nossas forças. Ele usa as dificuldades para nos moldar, para nos aproximar dele e para nos preparar para a sua glória eterna. O sofrimento não é o fim, mas um meio pelo qual ele nos transforma e nos capacita a refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. 1 Coríntios 10:13 é, sem dúvida, um dos versículos mais citados por aqueles que buscam conforto nos momentos de luta. Ele promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças e que quando a tentação vier, Ele nos dará um escape. Porém, como já discutido, a compreensão errada desse versículo pode nos levar a acreditar que o sofrimento tem limites apenas dentro de nossa própria capacidade, o que distorce o verdadeiro ensinamento da Bíblia. O que Paulo realmente quer nos ensinar é sobre a misericórdia de Deus, que não está ligada à nossa força mas à sua. Quando lemos este versículo, devemos entender que a ênfase não está em nossa habilidade de suportar, mas na fidelidade e na misericórdia de Deus. Ele não promete que as tentações serão fáceis de suportar, ou que sempre poderemos enfrentá-las sozinhos. O que ele promete é que ele estará conosco em cada situação, oferecendo um escape. O escape pode vir de várias formas: uma mudança de perspectiva, a força para resistir, ou até mesmo o alívio de uma situação dolorosa. O ponto crucial é que a nossa confiança deve estar na misericórdia de Deus, que nunca nos deixa sozinhos em nossas dificuldades. A verdadeira força que encontramos em 1 Coríntios 10:13 não é a nossa, mas a força que Deus nos concede. Essa força é um reflexo da sua graça e misericórdia. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo revela algo profundo sobre a misericórdia de Deus, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não age como um solucionador de problemas que nos livra da dor de imediato, mas como o sustentador que nos dá a força necessária para continuar, mesmo em nossa fraqueza. Ao entendermos esse conceito, vemos que a misericórdia de Deus é mais do que um simples alívio das dificuldades. Ela é o poder que Deus nos dá para sermos mais do que vencedores, não porque somos fortes por conta própria, mas porque confiamos em sua capacidade de nos sustentar. Como está escrito em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. A verdadeira força vem de Deus, e ela se manifesta quando nos rendemos a Ele reconhecendo que, em nossa fraqueza, Ele é a nossa força. O versículo de 1 Coríntios 10:13 também nos ensina sobre a paciência e a perseverança. Quando passamos por tentações e aflições, a tendência humana é buscar um alívio rápido, uma solução imediata. No entanto, Deus, em sua sabedoria, muitas vezes permite que passemos por dificuldades para nos ensinar a perseverar.
Em Tiago 1, 2, 4, encontramos um ensino que complementa a mensagem de 1 Coríntios 10, 13, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aqui, vemos que o sofrimento tem um propósito maior do que simplesmente nos testar, ele nos prepara para a maturidade espiritual. A misericórdia de Deus é, portanto, mais abrangente do que apenas nos dar um escape imediato. Ela nos sustenta ao longo do processo, nos capacitando a enfrentar as dificuldades e nos transformando à imagem de Cristo. O sofrimento não é o fim da história, mas uma ferramenta usada por Deus para nos moldar, aperfeiçoar nossa fé e nos ensinar a viver com paciência, confiança e dependência dele. Em 1 Coríntios 10, 13, Deus não está dizendo que as dificuldades serão fáceis de suportar, mas que ao enfrentá-las, Ele estará conosco, nos dando a força necessária para superar. A verdadeira misericórdia de Deus não é encontrada na ausência de tentação, mas na sua presença constante, que nos fortalece e nos dá o escape necessário para continuar. A fé cristã não é sobre ser forte por conta própria, mas sobre reconhecer que em nossa fraqueza, Deus se torna nossa força, Ele é fiel, e sua misericórdia é suficiente. Ao final, o que 1 Coríntios 10, 13 realmente quer ensinar, é que Deus nunca nos abandona nas dificuldades. Sua misericórdia é a garantia de que Ele nos dará a força e o caminho para resistir, e isso é o que nos permite passar por qualquer situação com fé e esperança. Ele não promete que o caminho será fácil, mas garante que em cada passo, Ele estará conosco, oferecendo o escape e a força que precisamos. Chegamos ao fim desse vídeo, e eu espero que ele tenha mexido com a sua percepção sobre as dificuldades e tentação que você enfrenta. A verdade é que em nossa caminhada cristã, não podemos nos deixar enganar por interpretações superficiais das Escrituras. A mensagem de 1 Coríntios 10, 13 não é sobre nossa capacidade de suportar, mas sobre a misericórdia de Deus, que nos sustenta em todas as situações. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo, e gostaria de aprofundar ainda mais sua compreensão sobre as Escrituras, e como viver uma fé verdadeira, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos, que estão sendo preparados com muito carinho e reflexão para ajudar você a crescer em sua jornada cristã. Deixe seu comentário abaixo. O que você pensa sobre a verdadeira natureza de Deus em meio ao sofrimento? Como você tem experimentado a força de Deus em sua vida? Compartilhe suas experiências conosco. E claro, se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos, como igreja, buscar a verdade completa do Evangelho e viver conforme a vontade de Deus.